Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Esse é o projeto, esse é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Estamos avançando, livro de Provérbios, leitura de hoje, capítulos 18, 19 e 20. Vamos à leitura? Busca o seu próprio desejo aquele que se separa e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que interessante já nesse primeiro versículo. Todo aquele que se isola, todo aquele que se separa, ele busca o seu próprio interesse. Todo aquele que se separa, todo aquele que se destaca, ele faz o quê? Ele se rebela, insurgir-se é rebelar, rebeliar-se contra a verdadeira sabedoria. Perceba que o próprio Jesus ele nos deu um ensinamento que ele poderia muito bem, um exemplo, vir aqui, ele daria conta de tudo sozinho? Daria. Deus? Mas ele fez questão de nos ensinar. Ele subiu a noite inteira para o monte, segundo Lucas capítulo 6, verso 12, ficou a noite inteira em oração. Quando ele volta, ele escolheu 12 homens, a quem chamou de discípulos e também apóstolos ou embaixadores, representantes, para doutrinar esses homens, ensinar essa pedra bruta que eles eram ser lapidadas para depois dar continuidade à obra, nos mostrando que nós precisamos uns dos outros. É que o próprio Mateus relata, palavra de Jesus, aonde estiverem dois ou três reunidos, unidos em meu nome, ali estou eu presente no meio de vós. O próprio Jesus deu esse ensino. Sempre ele tinha os seus mais íntimos, Pedro, Tiago e João, sempre estava ali perto de homens, cercado de pessoas. E aquele que se separa, aquele que se isola, que ele está dizendo aqui, ó, busca o seu próprio desejo, ou busca o seu próprio interesse. Aquele que se separa, ele insurge-se, ele rebela-se, ele se revolta contra a verdadeira sabedoria. Perceba que eu estou falando num contexto religioso, eu estou falando num contexto bíblico, eu não estou falando num contexto secular, não estou falando num contexto social, estou falando num contexto religioso, tá bom? Verso 2, o que não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio vem também o desprezo, e com a ignominia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é fonte de sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte, como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é tolice e é vergonha. O espírito do homem aliviará na sua enfermidade, mas a um espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece justo, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará, o seu ventre dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas os ricos respondem com dureza. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A tolice do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração
se ira contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face dos príncipes, e cada um é amigo daqueles que dá presentes. Todos os irmãos do pobre aborrecem, quanto mais se afastarão dele seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendido do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Com o bramido do filho do leão é a indagação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai do filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, e o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não para o matar, e alcançarás a tua alma. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Não visitará mal nenhum. Então vamos de novo. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de levar a boca, fere o escarnecedor e o simples tomará o aviso, repreende ao entendido e aprenderá o conhecimento. O que aflige o seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, e se desviares da palavra do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca sua ira, peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro em abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa, e penhora por um estranho. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz-se a guerra. O que anda maldizendo
descobre o segredo. Pelo com que afaga os seus lábios, não te entremetas com o que afaga os seus lábios. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoa, apagar-se-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. Balança enganosa não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feito votos e não inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, o que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e a benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza dos velhos são as suas cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Louvado, glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais essa leitura do livro de Provérbios, por mais esses ensinamentos, eu gosto muito do versículo 20 e 22 de Provérbios que diz: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. E gosto muito da última parte do verso 19: pelo que o que te afaga com os lábios, não te entremetas. Aí o Provérbios 26 e 25, olha o que ele vai dizer, ó. 26 e 25, ele vai dizer isso aqui, ó. Provérbios 26 e 25. Quando te falares com a tua voz, suavemente, não confies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Está dizendo aquelas pessoas que vêm com astúcia, sabe? Com uma trama, com algo por trás. E o que ele está dizendo aqui, ó, que ele fala agora, eu voltei para o Provérbios 20, ó, no 19, na última parte, ó. Pelo que o que afaga com seus lábios, não te entremeta, ou seja, fica atento. De repente você conhece aquela pessoa, ela trata você de uma forma, ela se expressa a você de uma outra forma, mas de repente ela muda a tonalidade de voz, ela muda a maneira de chegar em você, a maneira de conversar com você. É esse tipo de alerta que ele está fazendo aqui. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor a tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e essa foi mais uma leitura da Bíblia Sagrada para a glória de Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor.